Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre erros, certo? Então, essas notas elas foram baseadas no livro do Richard Burden. Aqui eu coloquei as páginas das quais eu retirei essas informações. E para começar, nós vamos definir aí três tipos de erro. Dado um número p e um número p estrela, que é uma aproximação para p, então, a gente chama de erro real ao que a gente comete, né, ao aproximar P por P estrela, como a diferença entre P e P estrela, tá? Então, esse é o erro real. O erro absoluto é dado pelo módulo do erro real. Aí, então, esse erro absoluto tem que ser maior ou igual a zero, certo? E por sua vez, o erro relativo que a gente comete ao aproximar por P estrela vai ser o erro absoluto dividido aí pelo módulo do número p. Claro, né, que só faz sentido falar em erro absoluto no caso em que esse p seja diferente de zero, certo? Alguns livros definem o erro relativo, né? Ao invés de dividir aqui pelo módulo do p, divide pelo módulo do p estrela, pelo módulo da aproximação, certo? A gente vai usar essa definição aqui. Ok. Agora, uma coisa interessante a se observar, a gente vai conseguir ver melhor no próximo exemplo, é que o erro relativo ele pode ser menos enganoso do que o erro absoluto. Em que sentido que ele vai ser menos enganoso? O erro relativo, né, como a gente pode perceber aqui, além da diferença aí entre o número e a sua aproximação, ele faz uma divisão pelo módulo do número. Então, com isso a gente consegue capturar, ele leva em consideração a magnitude, o tamanho desse número, né? Então, nesse sentido, a gente vai ver que isso resulta num cômputo menos enganoso sobre o erro, né? Quando ele leva em consideração essa magnitude, certo? Então, aqui nesse exemplo, vamos ver como que são, vamos calcular os erros real, absoluto e relativo em cada um desses itens, tá? Então, no primeiro item aqui, a gente tem 0,5 vezes 10 e a gente tem essa aproximação P estrela 0,52 vezes 10, certo? No item B, então a gente já pega um número maior, olha, a gente pega 0,5 vezes 10 ao cubo e 500 no caso, e P estrela como 0,52 vezes 10 ao cubo, né? E no item C, a gente já pega um número bem pequenininho, 0,5 vezes 10 a menos 4, e essa aproximação P estrela, 0,52 vezes 10 a menos 4. Né? Ok, então vamos calcular os erros. O erro real vai ser simplesmente a diferença aí entre o P e o P estrela. Então, no item A, essa diferença dá menos 0,2, no item B, menos 0,2 vezes 10 ao quadrado, e no item C, menos 0,2 vezes 10 a menos 5, certo? O erro absoluto, como nós vimos, é simplesmente computar e calcular o módulo desse erro real. Então, se vocês observam, olha, a gente teve aqui um erro absoluto de 0,2 no item A, um erro bem maior aqui, né, de 0,2 vezes 10 ao quadrado aí no item B. E no item C a gente obteve um erro bem pequenininho, de 0,2 vezes 10 a menos 5, certo? Bom, quando a gente computa aqui o erro relativo, então o erro relativo vai ser o erro absoluto dividido pelo módulo do número, módulo do P, né? Então, quando a gente faz essa conta aqui, a gente obtém para o item A o erro relativo 0,4 vezes 10 a menos 1, para o item B 0,4 vezes 10 a menos 1, para o item C 0,4 vezes 10 a menos 1,
certo? Então, o que isso está nos dizendo, né? Que, ok, esse erro aqui foi maior do que esse, e esse erro aqui absoluto foi menor do que os outros, porque esse número em escala é maior do que e esse aqui é muito menor que todos os outros dois, certo? Então, por isso que a gente teve essa caracterização, esse resultado para esses erros absolutos, né? Contudo, como o erro relativo leva em consideração o tamanho do número, faz essa divisão aí pelo próprio P, pelo próprio módulo de P, então o que a gente está dizendo é que, levando em consideração essa escala, digamos assim, essa escala numérica, esses erros relativos eles são iguais, certo? Como se não tivesse diferença, porque aqui eu levo em consideração também esse tamanho desse número, tá? Então é nesse sentido que o erro relativo ele é menos enganoso, porque ele não leva só em consideração a aproximação pura e simples, né? A diferença, né, entre o número e a aproximação. Ele leva em consideração também o tamanho desse número, né, para conseguir computar aí de modo mais efetivo e significativo o erro que eu cometo ao aproximar P por P estrela, certo? Ok. Aqui eu tenho um exercício, né? Deixo um exercício para vocês, para pensar, para a gente discutir na próxima aula. Então vamos supor que a gente tem aí uma representação de máquina, essa representação de máquina para o número y. Né? Bom, vamos denotar aí por FLY a representação em ponto flutuante desse y, só que utilizando K algarismos. Então a gente viu que tem duas maneiras de fazer isso, né? A gente pode simplesmente vir e truncar esse número, ou a gente pode arredondar esse número, né? E esse arredondamento leva em consideração o valor do dk mais 1, né? Dependendo desse valor, a gente pode somar uma unidade ou não ao dk e depois truncar. Né? O fato é que, quando a gente tem um número y e faz essa representação em ponto flutuante utilizando K algarismos, a gente, aproximando por truncamento ou arredondamento, a gente comete um erro, né, em geral. E aqui, o que eu quero que vocês tentem fazer é estimar esses erros que a gente comete quando a gente aproxima, representa em ponto flutuante com K algarismos um número assim, certo? Então, por estimar, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês tentem encontrar números A e B, de modo que esse A seja um limitante superior aqui para o erro absoluto, e esse B seja um limitante superior aí para o erro relativo, quando a gente faz essa aproximação aí do y pela representação em ponto flutuante, tá? Utilizando truncamento e arredondamento. Ok, então o que acontece é que quando a gente representa, né, um número em máquina, a gente sabe que comete erro, e esses erros eles são propagados à medida que a gente faz operações, certo? Então aqui eu estou colocando esses símbolos especiais aqui para denotar soma, subtração, multiplicação e divisão em máquina. O que significa isso? Então, se eu pego o número real x de máquina, né, e somar esse número com o número y em máquina, o que significa isso? Eu vou pegar x, vou pegar a representação de x em ponto flutuante, vou pegar a representação de y em ponto flutuante, vou somar como usualmente, e depois eu vou pegar o resultado e fazer aí olhar para a representação em ponto flutuante, com K algarismos, certo?
Bom, a definição é similar para subtração, para multiplicação e para divisão. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos olhar aqui para alguns exemplos para a gente tentar entender aí essa propagação desses erros, né? E tentar detectar uma situação, a partir desse exemplo, uma situação delicada em que a gente pode cometer aí a propagação mais expressiva, digamos assim, desses erros. Então, eu considerei aqui alguns números. X igual a 5 sétimos, y igual a 1 terço, esse número aqui, 0,714251, V 98,765,9 e W esse número pequenininho aqui, 0,11111 vezes 10 a menos 4, certo? Então, a gente vai aproximar aqui por truncamento e vai utilizar 5 algarismos nessa aproximação, tá? E com isso eu quero determinar x menos u, esse aqui lembra que é a notação aqui para essas operações, quando eu considero essa representação em ponto flutuante de máquina, né? Então, x menos u, depois eu vou pegar x menos u e quero aí dividir por w, depois eu vou pegar x menos u e multiplicar por v, e quero olhar também para u mais v, tá? Ok, então, só uma observação aqui, 5 sétimos é dado por essa dízima periódica e 1 terço por essa dízima periódica. Então, quando a gente olha para a representação em ponto flutuante de x com 5 algarismos, utilizando truncamento, né? Então, a gente tem essa representação para x, essa representação para y, né? Então, tem 0,5 algarismos aí depois da vírgula, o primeiro é diferente de zero, né? Vezes 10 vai para dar zero, nesse caso e nesse caso. Bom, a representação para U, então a gente vem aqui, olha para o U e conta 5 algarismos, então truncando aqui a gente só tira um da jogada, é essa. A representação para V vai ser essa, e a representação para W vai ser essa daqui. Ou seja, quando a gente for computar x menos u, o que a gente tem que fazer lá, de acordo com a nossa regra ali, né? Então, a gente vai ter que calcular a representação em ponto flutuante da representação de ponto flutuante de x menos a representação de ponto flutuante de y, né? Então, a gente vai pegar essa representação em ponto flutuante de x, que está aqui, a gente vai pegar essa representação em ponto flutuante de u, eu falei y, mas é u, desculpa. Então, a gente vai subtrair, o resultado é esse. E aqui a gente vai olhar para a representação em ponto flutuante com 5 algarismos desse resultado. Tá aqui. Uma coisa a se observar, quando a gente compara aqui esses números x e u, essas representações aqui, olha, elas são representações próximas, né? Então, quando eu faço essa restrição aqui em olhar para essa representação em ponto flutuante, observa que essa diferença aqui, ela dá um número muito pequeno, um número próximo de zero. E com essa representação em truncamento, quer dizer, eu tirei aí algumas casas, né, que eram relevantes aí dos meus números, né, com essa limitação da minha representação, como eu diminuí aí o número de casas decimais, então talvez essa diferença aqui, o resultado ficou menor do que realmente era, né? Então isso pode ser um problema
quando a gente faz determinadas operações. Vamos ver daqui a pouco. Bom, aqui nessa tabela a gente tem um resumo aí, ó, de todas as continhas que o exercício pediu para a gente fazer. Então eu explicitei aqui x menos u, mas aqui tem x menos u dividido por w, x menos u vezes v e u mais v, certo? Agora, mais interessante do que os próprios resultados daquela tabela é a gente tentar analisar os erros absoluto e relativo que a gente comete quando a gente faz aí essas operações na máquina. Então, por exemplo, a gente computou lá x menos u nessa representação de máquina, né? Qual que é o erro absoluto que eu cometo ao aproximar esse x menos u com essa representação do x menos u de verdade, né? Então, o x é 5 sétimos. O u é esse valor dado lá no enunciado do exercício. E esse x menos u de máquina a gente computou. Então, esse é o erro absoluto que eu cometo. Não é um erro absoluto grande, justamente porque esses números aqui, esse número x menos u, ele não é um número grande, né? Então é de se esperar que, como é um número pequeno, o erro absoluto, essa diferença seja pequena, certo? Contudo, quando a gente calcula aí o erro relativo, quer dizer, a gente pega o erro absoluto e divide pelo módulo de x menos u, ele dá 0,136. Bom, isso aqui, comparando aqui com esse erro absoluto, não é tão pequeno assim, na verdade é grande, né? Esse número aqui em relação a esse, ele é bem grande, né? Então isso quer dizer que essa aproximação, na verdade, ela não é tão boa assim. Aqui lembra que a gente leva em consideração também a escala, o tamanho do número, né? Então aqui deu pequeno porque o número é pequeno, mas relativamente isso daqui não é nada pequeno não, esse erro, certo? Então quer dizer que ter feito esse truncamento afetou muito na representação dessa diferença aqui em máquina, né? Afetou muito o resultado, né? O erro relativo aqui dessa representação foi grande, né? Mas aqui eu estou considerando só 5 algarismos também. Bom, vamos continuar aí nossa análise. Esse W aqui, vamos voltar aqui, lembra que W é um número bem pequenininho e V aqui é um número grande, tá? Quando a gente considera x menos u, essa diferença não é tão grande assim, é pequena, né? E divide por esse w, que é pequeno, certo? E olha aí para o erro absoluto, bom, um número pequeno dividido por um número pequeno vai ser um número grande, né? E aí o erro absoluto naturalmente é grande. Quando a gente olha para o erro relativo, ele se mantém em relação ao erro relativo do exemplo anterior, né? E também não é um número pequeno, né? Não é um número do estilo isso vezes 10 a menos 3, né? Ele não tem uma potência de 10 aqui com um número negativo que torna esse número pequeno suficiente, né? Ou seja, quando eu faço essa divisão desse número que é pequeno por outro número pequeno e faço essa aproximação, o erro relativo associado a essa aproximação, ele também não é um erro relativo pequeno, né? Então, esse tipo de... essas operações, né? E esse tipo de aproximação aqui, quando eu tenho uma diferença de modo que essa diferença ela é pequena, certo? Isso pode ser bem delicado
quando a gente vai trabalhar com representações, com aproximações de números pequenos e propagar operações aritméticas sobre representações, sobre aproximações de números próximos de zero, quando a gente considera essas representações em máquina. Basicamente o que eu estou querendo dizer é, quando você faz a representação de um número que não é tão grande em máquina, quando você faz a aproximação, né? Então essa aproximação ela pode descartar muitos dígitos que são importantes aí. E ao fazer isso, ao descartar, quer dizer que você deixa esse número cada vez mais próximo de zero, né? Quando você divide por um número pequeno, você pode ter um número muito maior do que realmente ele é. Ou quando você multiplica aqui por um número muito grande, você também pode ter aí um número bem menor do que realmente ele é, certo? Então, existe aí um cuidado que a gente precisa ter quando a gente vai representar ou aproximar números cuja diferença aí seja pequena, seja próxima de zero. Porque essa aproximação combinada com outras operações aritméticas, ela pode propagar esses erros aí de forma catastrófica, certo? Então, nesse quadrinho eu basicamente resumo aqui, né? O resultado das nossas operações, dessas operações em representação de máquina, o valor real, né? Quem é, na verdade, x menos u, quem é x menos u dividido por w, os erros absolutos e os erros relativos que a gente comete aí quando a gente faz essas aproximações. E aí eu queria chamar a atenção para essa subtração dando um número pequeno, quando a gente faz essa representação, certo? Bom, um outro exemplo aqui que nos dá uma situação curiosa e bem interessante é esse aqui, também do Richard Burden. Então a gente considera aqui esse polinômio e digamos que a gente queira calcular quem que é esse polinômio quando eu utilizo como argumento 4,71. Vamos utilizar aí 3 algarismos na representação, tá? Então aqui eu tenho uma tabelinha com os resultados intermediários. Para calcular quem é f de 4,71, eu preciso saber quem é x ao quadrado, quando x é 4,71, né? Quem é x ao cubo, quem é 6,1x quadrado e quem é 3,2 vezes x, para conseguir fazer essas operações, certo? Como que seria se a gente fosse simplesmente substituir esse 4,71, utilizar 3 algarismos e fazer essas operações aqui? Bom, então vamos lá. X ao quadrado vai ser 4,71 ao quadrado, 4,71 vezes 4,71. E quando a gente utiliza aí 3 algarismos, a gente está usando arredondamento. Vamos analisar por arredondamento aqui. Isso vai ser aproximadamente 22,3, né? Aqui a gente tem um 8. 28,2. Eu fiz errado aqui, desculpa. 28,2. Bom. Ok. Quando a gente considera que x ao cubo, o que é x ao cubo? É x ao quadrado vezes x, né? Então, x ao quadrado, eu vou pegar o arredondamento que eu já fiz anteriormente para o x quadrado, dá 22,2. Vou multiplicar isso por 4,71, a resposta é essa. Quando eu arredondo utilizando 3 algarismos, então isso aqui é aproximado por 105, certo? Então, 6,1 vezes x ao quadrado vai ser 6,1 vezes 22,2.
a resposta é essa, arredondando dá 135. E por fim, 3,2 vezes x, quando a gente arredonda, a gente obtém aí 15,1, tá? Bom, esse aqui é o valor exato quando eu venho aqui e substituo x por 4,71. E esse aqui é o valor considerando o arredondamento, tá? Então, considerando esses arredondamentos aqui. Quando a gente calcula o erro relativo em relação a esse arredondamento, esse erro relativo é de 0,06. Ok, vamos guardar essa informação aqui. Bom, existe uma maneira da gente escrever esse polinômio que é chamado de forma estruturada. Então, a gente pode reescrever esse polinômio da seguinte maneira, né? A gente pode deixar aqui esse 1,5 a constante à parte. Então, a gente vê aqui, o termo linear é 3,2, ele está multiplicado por x, né? Mas eu tenho um outro 6,1x que também está multiplicado por x, então eu coloco aqui multiplicado por x e multiplicado por x. E eu tenho esse x ao cubo que está multiplicado por esse x e por esse x, certo? É uma maneira diferente, estruturada de escrever esse polinômio. Ok, vamos fazer a mesma coisa, tentar computar quem é f de 4,71 utilizando 3 algarismos, só que ao invés de fazer como anteriormente, vamos utilizar essa forma estruturada. Então, aqui a gente vai fazer primeiro essa conta, né, 4,71 menos 6,1, que dá menos 1,39 quando a gente considera 3 algarismos. A gente pega o resultado, multiplica por 4,71, que dá menos 6,54. Soma com 3,2, que dá menos 3,34. Multiplica por 4,71, que dá menos 15,7. E, por fim, soma com 1,5, que dá 14,2, quando a gente considera aí 3 algarismos. Esse arredondamento. Bom, o impressionante é o seguinte. Quando a gente calcula o erro relativo, né, olhando para essa aproximação e o valor real da função, né, aplicado nesse ponto, o erro relativo aqui é de 0,0025. Enquanto, quando a gente não usou aí essa forma estruturada do polinômio, o erro foi de 0,06. A gente obteve uma redução aí do erro relativo em mais de 95%. Né? Essa redução é justamente porque, se vocês observarem a quantidade de operações aritméticas que a gente fez aqui a gente fez muito mais do que quando a gente considera aí a forma estruturada, né? Para computar x², a gente tem que fazer x vezes x. Para computar x ao cubo, x² vezes x. Aqui também a gente fez uma outra multiplicação, aqui a gente fez outra multiplicação. E depois a gente fez várias somas, né? E aqui não, a gente fez subtração, multiplicação, essa soma, uma multiplicação e outra soma. Então, como essa forma estruturada ela minimiza a quantidade de operações que a gente faz, então a gente reduz bastante a propagação do erro, né, quando a gente faz essa aproximação do número. Né? Então, a principal lição que a gente tira aí é que é muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando num projeto numérico, né, que de qualquer natureza, né, pensar antes de calcular, né, tentar entender e ver como eu devo fazer as operações de modo que os erros não sejam propagados dessa maneira tão grande aí, ok?